Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite. Hoje nós vamos tratar de 4 capítulos do nosso livro e vamos encerrar a primeira parte do livro Tecendo Fio de Ouro. Essa parte em que nós fizemos uma volta ao nosso passado, uma volta à nossa realidade, à realidade da nossa vida, da nossa história. A partir de então a gente vai começar a dar outros passos. Por isso é necessário que vocês façam muito bem esse primeiro momento. Quem estiver atrasado com as tarefas, vão ter um tempo ainda para poder complementar. Nós tivemos praticamente 2 semanas, desde a última pregação, porque na semana passada nós não acrescentamos mais nada além do filme, que também foi essencial dentro do nosso caminho. Ainda tem tempo, quem ainda não assistiu o filme pode assistir, quem já assistiu quiser assistir de novo pode, é muito bom, para tentar ver aqueles pontos que nós já conversamos, sobre ele, o que significa aqueles símbolos dentro do filme, é muito importante. Nós tivemos então 2 semanas livres, para poder complementar, e teremos a partir de hoje mais umas 2 semanas para que vocês possam terminar toda essa parte. Por quê? Semana que vem nós vamos ter um intervalo. É um tempo também que durante essa semana, essas 2 próximas semanas, vocês procurem a confissão. Não necessariamente tenham que se confessar comigo. Quem não quiser se confessar comigo, quiser confessar com outro padre, fiquem à vontade, não tem problema, não é uma exigência que seja comigo. Tá certo? Quem quiser se confessar, eu me coloco à disposição. Mas é importante, porque nós estamos falando agora já da importância da reconciliação, a importância do perdão dos pecados, a importância de se voltar mesmo para Deus de uma maneira concreta, e a confissão se torna essencial. Dentro da vivência do perdão, a confissão é essencial. Então, talvez aí procurar um padre que vocês tenham confiança e se confessar, tá certo? Seria muito bom que vocês fizessem uma confissão de toda a vida. É importante nesse momento falar para o padre de toda a sua vida, fazer uma recapitulação, de toda a sua história, dos seus pecados e tudo mais, e colocar diante de Deus. Ainda que esses pecados já tenham sido confessados, não é por não acreditar que a confissão tenha valido. Nós acreditamos que o que foi confessado valeu, mas como de um certo modo, uma forma de nos preparar, de fazer esse caminho da memória da nossa vida, da memória de fé da nossa vida. De voltar um pouco no nosso passado, no nosso tesouro, como nós já falamos aqui, que a nossa história não é uma realidade inimiga da nossa vida. Nossa história é o nosso sagrado, é aquilo que nós temos de concreto, aquilo que pode influenciar tanto positivamente como negativamente a nossa vida a partir de hoje. Tá certo? Então, confessar vai ser essencial. Tá ok? Hoje, talvez a gente não demore muito no curso. São 4 capítulos, mas praticamente 2 capítulos deles nós vamos passar um pouco por cima, porque é necessário que vocês mesmos façam em casa a leitura desses capítulos, e entendam bem, porque são testemunhos, são histórias, e não compensa muito a gente ficar tanto tempo dentro desses testemunhos, sendo que vocês vão fazer isso de novo depois em casa. Tá certo? Antes da gente começar mesmo o sentido do sofrimento, eu queria passar para vocês uma música que vai servir para nós como que uma oração. Então eu criei assim rapidamente
nem foi uma coisa muito bem elaborada, mas criei um vídeo, né, que fala um pouquinho da história daquela mulher adúltera, que foi pega em flagrante adultério, que nós falamos algumas semanas atrás, não sei se vocês se recordam. Aquela que estava para ser apedrejada, e eu dizia que as pedras que estavam nas mãos dos fariseus, né, dos judeus, elas ocuparam o lugar daquela mulher que estava caída no chão, e Jesus a resgatou, né? Jesus levantou ela dessa realidade. Então, essa música, ela fala muito dessa vivência do tecendo o fio de ouro que nós estamos fazendo. Nós nos colocamos então no lugar daquela mulher adúltera, né? Daquela mulher que foi pega no seu pecado, foi pega com a sua culpa, mas que Jesus dá um novo sentido, reabre um processo, dá uma nova sentença. De culpada, ele coloca ela como inocente, porque ele é misericordioso, porque ele é bom, né? A leitura que as pessoas, muitas vezes nós vivemos essa realidade, né? As pessoas olham para a nossa vida e fazem uma leitura da nossa vida a partir do que nós mostramos exteriormente. Sendo que Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o profundo do nosso coração. Então, muitas vezes também nós nos colocamos tanto nessa posição da mulher que foi pega em pecado e que agora é acusada, mas tantas outras vezes nós nos colocamos no lugar dos acusadores. Aqueles que, com pedras nas mãos, se colocam como juízes dos outros, que também é um grande mal. Nós não temos o direito de nos colocar como juízes dos outros, porque somente pode julgar aquele que tem o conhecimento de causa. E aí, muitas vezes, nós causamos os sofrimentos na vida dos outros. Com as nossas acusações, com a nossa incompreensão em relação ao outro. Tanto somos feridos quando somos acusados, como somos julgados, quando somos condenados, como somos também aqueles que acusam, que causam feridas, que julgam. Então essa realidade é uma realidade nossa humana. Não é nosso lugar ocupar a posição de juiz, mas sim de alguém que ama como Cristo ama. Tá certo? Então eu gostaria que vocês ouvissem essa música. Não tem legenda, então vocês precisam prestar atenção, né? Que ela fala dessa realidade, que leram a história dela e colocaram uma sentença de condenação. Mas com o olhar de Cristo ela recebe uma nova sentença, que é uma sentença de amor. Tá certo? Viu a minha vida e me acolheu.
toma tua estrada, não tornes a pecar. Segui o meu caminho e as lágrimas caíam dos meus olhos. A sua voz me perseguia e a sua imagem ficou gravada em mim. Algo em mim aconteceu. Já não consigo mais viver sem o seu amor. Já não consigo mais viver sem o seu amor. Já não consigo mais. Bem, essa música, ela retrata, né, como eu disse antes, essa realidade da nossa vida. Leram a nossa história e não compreenderam, porque leram a partir do juízo que faziam acerca daquilo que eles podiam ver. E essa visão, com a acusação, com a condenação, que tantas vezes somos nós os nossos próprios juízes, né? Também nós nos colocamos tantas vezes como nossos juízes. E nós não compreendemos muitas vezes. Às vezes temos um olhar crítico acerca da nossa vida como alguém que merece toda a condenação, merece a culpa, e esquecemos de olhar com o olhar de Cristo que nos olha, fazendo uma releitura da nossa vida. Exatamente o que essa primeira parte do Tecendo o Fio de Ouro nos apresenta, né? Fazer uma releitura da nossa vida, uma releitura da nossa história com o olhar de Cristo. Isso significa reorientar, né, ou reordenar a nossa vida para o amor. Se a gente não fizer isso, né, seria, digamos, impossível alcançarmos a maturidade de Cristo. E é muito interessante quando, não sei se vocês prestaram atenção na parte da música que fala, né, que a sua imagem então ficou gravada em mim. A partir do momento em que Cristo nos olhou, ele assume a nossa posição, embora não tenha cometido nenhum pecado, porque a causa de todo sofrimento na nossa vida, de todos os males, é o pecado, é o princípio de toda a realidade do mal. Né? Jesus assume a nossa condição humana, assumindo o nosso pecado sem ser pecador. Ele assume as consequências disso. Por isso eu fiz um pouco de questão também de colocar, mesclado com as imagens da mulher adúltera, né, colocasse também o Cristo ferido. Porque essa era a condição do homem caído, do homem pecador. A condição do homem flagelado, o homem aniquilado, morto. E Cristo, o justo, assume então o lugar daquele que é culpado. Né? Aquele homem que escrevia no chão, né? O homem que escrevia no chão, ela se encontrou com um homem que escrevia no chão, mostrando para nós qual era a nossa condição antes de sermos vistos por Ele. Porque fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança, mas o pecado destruiu essa imagem de Deus em nós. É como uma obra de arte que se desgastou com o tempo, que alguém foi lá e rabiscou essa obra de arte e agora precisa ser restaurada. Né? A imagem de Deus foi rabiscada em nós e agora precisa ser restaurada. Né? E de que modo é restaurada? É restaurada com o amor de Cristo. Por isso nós vamos entrar hoje nesses temas, né? E aí no capítulo 15 do nosso livro fala sobre um testemunho irrefutável. Eu não vou falar sobre esse testemunho, porque depois vocês vão dar uma lida,
né, em casa, na oração pessoal de vocês, leem esse testemunho. A Emir Nogueira, ela começa a falar desse testemunho sem dizer quem é a pessoa. Só no fim ela vai revelar quem é a pessoa que o testemunho diz, né? E aí nós vamos entender que se tudo o que aconteceu na vida dessa pessoa, que aparentemente dava tudo errado, tinha tudo para ser um grande mal, uma vida de doenças, uma vida de improbabilidades, era improvável que essa pessoa conseguisse viver, né? E tudo mais, e de repente, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, e de repente Deus realizou uma grande obra e é para nós hoje um grande sinal a vida dessa pessoa. Depois vocês vão dar uma olhada, quero só suscitar um pouquinho de curiosidade em vocês mesmos, para que vocês leiam com atenção, né, esse testemunho. Mas antes disso, eu gostaria de relembrar com vocês que os acontecimentos da nossa vida em si, eles não têm o poder de nos traumatizar. Lembra lá quando eu falava do super trauminha? Tudo é trauma. Todas as coisas que aconteceram na minha vida, eu não consigo fazer tal coisa, porque quando eu era criança, quando eu tinha 5 anos de idade, aconteceu isso e aquilo outro. Eu não dou conta de dirigir, porque quando eu estava com 15 anos com o meu pai bateu o carro e agora eu sou traumatizado com o trânsito. Não consigo dirigir. Não existem acontecimentos que nos paralisam. A nossa história não é capaz de nos traumatizar, de nos paralisar, isso é impossível. O que nos escraviza, o que nos paralisa, esses traumas que nós temos, né, são causados pela forma como nós lidamos com os acontecimentos. A forma, tantas vezes, imatura que nós lidamos com os acontecimentos da nossa vida. Agora, também não precisamos aqui ficar, a culpa é minha porque eu era imaturo e não conseguia lidar com esses traumas na minha vida. Bem, o que eu vou fazer com isso a partir de agora? Essa é a grande pergunta. Fazer memória de todas essas coisas da minha vida, dos meus traumas, das coisas que ficaram para trás, são coisas importantes. Fazer memória não para ficar parado nessas realidades. Mas o que eu vou fazer com isso agora? A partir de hoje, esse trauma da minha vida, o que eu vou fazer com ele? Eu vou simplesmente enterrar, eu vou esquecer de novo porque isso me traz dor, eu vou ficar remoendo dores dentro de mim, ou eu vou tomar isso nas minhas mãos, vou colocar diante de Deus e com o seu amor iluminar essa realidade para que eu possa ser um homem, uma mulher maduro, a fim de encontrar comigo mesmo, sabendo que tenho limites, mas sabendo que conto com a graça de Deus e posso fazer uma nova etapa da minha vida. O que vou fazer? Ficar parado? É uma possibilidade. Assumir a responsabilidade de tudo isso é outra responsabilidade que hoje nós somos convidados a viver. Depois disso, só tem o testemunho e todo o sentido que a Emir Nogueira vai falando sobre a vida dessa pessoa. Depois nós temos, então, o sentido do sofrimento. No capítulo 16. Ao buscar descongelar o rio do nosso passado, vamos nos deparar com a realidade do sofrimento. Então, quando a gente encontrar com essa realidade, né, quando a gente volta no nosso passado, fazendo memória do nosso passado, não vou enganar vocês, vai doer. Vai doer e pode ser que doa bastante. Né? O sofrimento é uma realidade inerente, que está unida à nossa condição humana. Esses dias para trás, acho que foi sexta-feira, eu fazia uma homilia, acho que foi sexta-feira mesmo. E eu dizia exatamente sobre isso, sobre a questão do sofrimento. O sofrimento é uma realidade da nossa vida.
É uma realidade porque está inerente à nossa condição humana, porque pecamos e o pecado gera também em nós o sofrimento, mas também, num outro sentido, o sofrimento é uma realidade que nós causamos no outro. E aí nós precisamos entender a nossa responsabilidade, não só nessa condição do sofrimento que está inerente à nossa condição humana, mas também no sofrimento que é uma realidade onde nós, pelo nosso pecado, causamos na vida do outro. E esse é um grande mal, um grande pecado que nós ainda cometemos, causar no outro sofrimento. Eu não sei se vocês já pararam para pensar isso. Cada pequena vingança que nós tramamos para poder descontar ou fazer o outro descobrir que errou, quando nós fazemos isso, nós causamos no outro sofrimento. Isso é um grande pecado. Nós não estamos na face da terra, nós não fomos criados por Deus para causar o sofrimento de outro. O sofrimento é uma realidade que nós precisamos tratar com muito cuidado. Porque nós precisamos, na verdade, aliviar as dores dos outros. Nós devemos ser como que bálsamo, né? Como que um óleo, como diz na Sagrada Escritura, né? O óleo da unção que cura, que sara. O sacramento da unção dos enfermos é exatamente isso. Trazer alívio físico, trazer alívio espiritual para aqueles que estão sofrendo. A unção com o óleo. Nós precisamos ser o óleo de Deus, a unção de Deus na vida do outro para eliminar o sofrimento, para amenizar o sofrimento pelo menos, porque quem pode tirar o sofrimento da nossa vida é Deus. Né? O ser humano não pode tirar o sofrimento da vida do outro. Mas nós temos a capacidade de amenizar o sofrimento dos outros. E a obrigação de nunca causar sofrimento na vida dos outros. É obrigação. Né? Temos a obrigação de nunca ser causadores do sofrimento na vida dos outros. Então, olha só, quando nós buscamos descongelar o rio do nosso passado, nós vamos nos deparar com essa realidade do sofrimento e com o desafio de vencê-lo. E como nós podemos vencer o sofrimento? Ordenando para o amor. É assim que nós vencemos o sofrimento. Somente com o amor, se nós ordenamos para o amor, é que nós somos então capazes de eliminar, de vencer, né, o sofrimento na nossa vida. Está claro isso, gente? Até agora está claro? Então passemos. Outra coisa importante é que nós muitas vezes nos detemos no porquê do sofrimento. Enquanto nós deveríamos buscar, na verdade, o para quê. O porquê, né, ele está muito ligado, né, com a causa do sofrimento. E nós sabemos que a causa de todo sofrimento, a sua origem é o pecado original. O pecado é o que causa o sofrimento em primeiro lugar. Se não houvesse o pecado, todas as coisas estariam na sua ordem. O pecado causa uma desordem, causa uma ruptura, tira-nos da possibilidade da felicidade. O pecado gera em nós uma ruptura com Deus. E o maior sofrimento do ser humano é a distância de Deus. Estar ausente de Deus. A nossa alma grita, a nossa alma sofre quando nós não estamos com Deus. Por isso, estar com Deus é essencial. Uma vez rompido a comunhão com Deus, onde o sofrimento surge com o pecado original, o que nós fazemos? Vencemos o sofrimento, vencemos o pecado, ordenando a nossa vida, a nossa história para o amor. Então, só com o amor nós podemos vencer tudo isso. Temos medo de sofrer. Se eu perguntasse aqui para vocês, né, quem é que não tem medo do sofrimento?
Poderia perguntar de maneira contrária e quase a mesma coisa. Poderia perguntar, quem quer ser feliz? E quando nós pensamos na felicidade, muitas vezes já pensamos, a felicidade é a ausência de todo sofrimento. Portanto, a felicidade eterna nós vamos ter no céu, onde não vai haver mais choro, nem gemido, nem ranger de dentes, nem nenhum tipo de sofrimento. No céu não existe sofrimento. Mas enquanto nós estamos na terra, nós nos deparamos com essa realidade do sofrimento. Portanto, quando nos deparamos com o erro, quando nós nos deparamos com o pecado, nos deparamos também com o sofrimento e nós temos então medo. Medo de sofrer. Diante do sofrimento, nós perguntamos então, qual é a causa do sofrimento? Sabemos. Por que o sofrimento? Já sabemos. Porque há o pecado. A causa de todo o sofrimento, o pecado. Agora, num outro sentido, numa reflexão um pouco mais amadurecida, né, uma reflexão um pouco mais profunda sobre o sofrimento, não perguntar somente por que o sofrimento, mas perguntar para que o sofrimento. E aí nós começamos a dar um novo sentido, o sentido do sofrimento, atribuindo o amor de Jesus Cristo dentro dele. Porque se nós não atribuímos o amor de Jesus Cristo, não ordenamos a nossa vida para o amor, o para quê também se torna algo como que um questionamento. Para que isso, meu Deus? Por que esse sofrimento? Eu não mereço isso. Tem muita gente que fala assim, até joguei pedra na cruz, né? Só pode ter acontecido isso. E aí nós vamos criando vários ditados em relação a isso, tentando entender o sentido do sofrimento, quase que como colocando a culpa no outro, sem tantas vezes assumir a própria culpa. E esse também é um grande problema que nós vamos nos aprofundar daqui a pouco. Temos até, em determinados momentos, algumas pessoas, algumas até religiões, né, seitas, poderíamos dizer, que apresenta para nós essa proposta, né? Pare de sofrer. Vem para cá que você não vai ter mais sofrimento. E aí nós entendemos que essa realidade é uma ilusão, não existe. Não tem como não sofrer, uma vez que nós estamos dentro de uma realidade que é limitada, uma realidade que é humana. Nós estamos na realidade do espaço e do tempo, estamos no mundo. Essa condição do sofrimento é condição da nossa própria humanidade. E aí, quando nós nos deparamos com essa proposta do pare de sofrer, nós criamos então ilusões acerca do sofrimento, né? Por exemplo, né, algumas pessoas acham que não vão mais sofrer a partir do momento em que se casarem. Eu atendo muitos jovens, por exemplo, né, que vêm falar sobre a dificuldade da vivência da castidade, por exemplo. Ah, padre, agora eu estou namorando e agora estou com uma dificuldade muito grande na minha castidade, aí eu estou querendo agora, já estou pensando no casamento, quero logo que chegue o casamento para resolver meus problemas de castidade. Está sofrendo com a abstinência, quer se casar para poder resolver os problemas. Desculpa, não vai resolver. Não vai resolver. Porque você pode até solucionar o problema de não poder ter relação sexual antes do casamento. Vai resolver esse problema porque vai estar casado. Mas depois virão outros problemas da sexualidade. A tentação do adultério, a tentação da frieza, da falta de diálogo, da não compreensão. Então, é ilusão com essa realidade, falar assim, quando eu casar, quando eu for rico, quando eu tiver, quando eu me tornar padre, aí não vai ter mais esse problema, porque eu vou mandar na minha vida, aí a gente se engana porque é o bispo que manda, na verdade. É ilusão pensar que mudar de fase, nós vamos eliminar todos os problemas, não vamos ter mais sofrimento, é ilusão. Quando eu tiver o poder nas minhas mãos, quando eu me formar, não vou ter mais esse problema, desculpa, vai vir uma pessoa mais poderosa do que você e vai te fazer sofrer. Essa condição é condição humana. Não é por aí que se resolve as questões, os problemas do sofrimento, mas de outro modo.
As ilusões se desfazem quando nos damos conta, aí está errado, né, o texto, né? Quando nos damos conta que o mistério do sofrimento não pode ser separado do mistério da nossa humanidade. Nós iludimos quando pensamos que, eu ignoro a minha questão humana, faço uma ilusão que quando eu alcançar tal objetivo eu não vou sofrer mais, e aí vivemos de uma ilusão, de propostas que não existem. E aí quando nós nos deparamos com o sofrimento unido, inerente à nossa condição humana, aí nós começamos então a ter a possibilidade de resolver todos esses problemas. Não na negação do sofrimento, não negando o sofrimento, mas vivendo o sofrimento de maneira, da maneira correta. De que modo? Colocamos sentido no sofrimento. O sentido, nós precisamos encontrar o sentido no sofrimento. Sem isso, não seria possível viver de maneira integral e feliz, apesar do sofrimento. Olha como a ilusão tantas vezes causa uma confusão, né? As ilusões acerca do sofrimento, da ausência do sofrimento, causa confusão na nossa mente. Achamos que para ser felizes, não temos que eliminar o sofrimento da nossa vida. Enquanto nós precisamos encontrar o sentido do sofrimento. Já que nós não podemos eliminá-lo da nossa vida. Encontrar o sentido. O sofrimento é um grande mistério que Jesus Cristo vivenciou de maneira perfeitíssima. Jesus não merecia sofrer. Jesus é Deus. O Filho de Deus eterno, sentado à direita de Deus Pai, não precisava sofrer. E por que ele sofreu? Por amor. Olha onde está objetivamente o sentido do nosso sofrimento. Está no amor. É impossível, João Paulo II dizia isso, é impossível amar alguém sem sofrer. Olha para um pai e para uma mãe. Olha para um pai e uma mãe. O amor de um pai e de uma mãe é amor que sofre. É impossível olhar para um pai, na sua sã consciência, claro, né? Não estou dizendo de pai e mãe que tem algum, talvez, distúrbio psicológico ou psiquiátrico, mas na sua sã consciência, um pai e uma mãe que não sofram pelo seu filho. E só sofre porque ama. E é capaz de sofrer porque ama. E aqui está o verdadeiro sentido do amor de Deus. Não precisava salvar-nos, não precisava nem nos criar, Ele não precisava de nós, Deus não precisa de nós. É duro ouvir isso, né? Mas para que a gente possa entender que a criatura não é condição para que o Criador seja Criador, para que o Criador seja Deus. Nós não somos condição para Deus ser Deus. Ele é Deus independente de nós. Agora, nós precisamos de Deus. Só somos homens e mulheres, só somos filhos de Deus por causa de Deus. Só podemos ser santos se Deus nos santifica. Só podemos viver a graça se Deus nos concede a sua graça. Só podemos viver o amor se Deus nos dá o seu amor. Caso contrário, sem Deus não somos nada. Sem Deus não somos nada. E é por isso que o sofrimento se torna um mistério. E mistério é algo que nós não conseguimos desvelar, é algo que está escondido, está meio velado, escondido por trás de uma realidade. Qual é essa realidade? O sofrimento está escondido por trás da realidade do amor. Deus quer o sofrimento então? Não. Deus nunca quis o sofrimento. Como nós já vimos, sofrimento é consequência do pecado. E nós pecamos sozinhos. Nós não precisamos de Deus para pecar. Deus não é culpado dos nossos pecados. Nós nos enrolamos, nós nos enrascamos sozinhos.
Nós perdemos a graça de Deus sozinhos. Nós merecemos o inferno sozinhos. Nós nos afastamos de Deus sozinhos. E Deus é tão bom que Ele vem e nos ajuda a resolver o problema, nos ajuda a desfazer os nós dos fios emaranhados da nossa vida com a sua graça. Mas devemos tomar cuidado, porque nós não podemos pensar que a graça de Deus acontece como que se fosse um passe de mágica. Não podemos pensar que Deus vem na nossa vida, nós amarramos uma rede aqui, deitamos tranquilamente, ficamos esperando Deus fazer a sua obra. É necessário voltar no nosso passado, é necessário reordenar para o amor, é necessário ter coragem de passar por todo o sofrimento, por toda a dor, é necessário colocar-se diante de Deus, é necessário adorar o Senhor, é necessário comungar a Eucaristia, é necessário viver as graças de Deus, porque Deus não é um ilusionista. Deus não é alguém que está fazendo espetáculos para atrair-nos para Ele. Ele não nos atrai por um espetáculo. Jesus nos atrai por seu amor, e o seu amor é assim. Assim que Deus ama. O seu amor é entrega da vida. É alguém que é capaz, que foi capaz de assumir a nossa condição humana. Portanto, se nós queremos ser curados, precisamos carregar a cruz. Ter um relacionamento maduro com o nosso sofrimento, relacionamento maduro com o nosso passado, não ficar se lamentando, não ficar se autoacusando, condenando, não é esse sentimento da formiguinha desesperada com um floquinho de neve no pé. O que será da minha vida, meu Deus? A culpa é do sol, a culpa é do muro, a culpa é do cachorro, do rato e do gato, a culpa é de todo mundo menos minha. Assumir com responsabilidade a própria vida. Porque ninguém tem mais responsabilidade com a sua vida e com a sua história do que você mesmo. É você que assume. As outras pessoas podem ser canais, podem ser ajuda necessária, pode ser alguém que orienta, alguém que te conduz, alguém que te levanta, alguém que te consola, alguém que te fala também dos seus erros para poder te reerguer. E aqui estamos falando de pessoas verdadeiras, de amigos verdadeiros, de família. Não estamos falando de qualquer pessoa que aponta o dedo para te acusar, não é isso. Mas temos pessoas, às vezes, que vêm nos orientar, dizendo, olha, você errou nisso, nisso e nisso, agora o que nós vamos fazer para melhorar isso? E te levanta, te faz uma nova criatura, te faz uma pessoa nova, te ajuda. E nós precisamos dessas pessoas ao nosso lado. Não somos ilhas. Já falamos isso aqui também dentro do nosso curso. Não somos ilhas. A maneira que Jesus vivenciou tudo isso, uma maneira perfeitíssima, é que foi ordenar para o amor até o extremo. Ordenando toda a sua vida, né, para o amor, o seu sofrimento para o amor, até o extremo. E qual foi o extremo? Morte de cruz. Morte de cruz. Hoje, quando nós pensamos na cruz de Cristo, nós pensamos na cruz de Jesus de maneira poética. Muitas igrejas que nós vamos, vemos o crucifixo e vemos a cruz de Cristo como uma imagem poética. 5 chagas, pouquinho sangue, né? Uma coroa, às vezes até bonita, uma imagem bonita de Jesus crucificado. Mas essa não é a imagem real do extremo do amor de Cristo. Se assemelha muito a esse filme aqui. A Paixão de Cristo. Tá certo que, segundo os críticos da cinematografia, dizem que foi um exagero, não precisava mostrar tanto esse sangue e tudo mais, mas é o filme que mais retrata, que mais se aproxima das realidades do sofrimento de Cristo. Porque esse foi o extremo. Desfigurado, diz a Sagrada Escritura. Ele estava desfigurado, não tinha figura humana.
Era o escárnio, era a escória da humanidade. Ele era escarnecido pelos outros, porque era tratado como uma escória, como alguma coisa que não tem imagem humana. Chegou ao extremo da dor, o extremo do sofrimento. E aí, quando nós encontramos essa realidade de Cristo, nós nos deparamos com o homem maduro. O homem maduro, o homem de fé, que vence o sofrimento como Cristo venceu. Nós precisamos entender, né, o modo como nós devemos encarar toda essa realidade do nosso sofrimento, do nosso passado. Como Cristo, como ser humano, né, que homem no sentido da humanidade. Um homem maduro, um homem de fé, um homem que vence o sofrimento como Cristo venceu. Vencendo em si mesmo, vencendo o sofrimento, não vencendo as causas do sofrimento, não vencendo simplesmente as pessoas que nos fizeram sofrer. Não basta simplesmente vencer os fatos que nos causam sofrimento. É muito mais do que isso, muito mais do que vencer os fatos que nos causam sofrimento. Nós precisamos, na verdade, aplicar sobre o sofrimento que tem sua origem no pecado, o sofrimento que tem a sua origem no amor. Todo sofrimento tem origem no pecado. Mas se nós fazemos como Cristo, assumimos o sofrimento, embora muitas vezes esse sofrimento não é causado por nós mesmos, nós não tocamos o sofrimento, eu quero esse sofrimento para mim. Eu busco esse sofrimento para mim. Isso seria até masoquismo, né? Até contrário à nossa condição humana, porque nós temos medo do sofrimento, nós não queremos o sofrimento. Mas esse sofrimento que já existe na nossa vida, nós podemos atribuir o amor de Jesus Cristo a esse sofrimento e dar novo sentido. O amor gera em nós essa renúncia. A renúncia de nós mesmos, entende? Se a gente olhar, por exemplo, para a vida de Cristo, ele é o puro amor. Mas, entrando na realidade do outro, ele se aniquila na sua condição divina, sem deixar de ser Deus, mas assumindo a nossa condição humana, para nos amar, assumindo o nosso sofrimento. Entende? Então, é impossível que se amem, que nós amemos o outro, se nós não envolvemos na vida do outro. Portanto, se amamos, o sofrimento, pelo menos o sofrimento do outro já nos causa sofrimento. Nesse sentido, é impossível amar e ser indiferente às realidades humanas. Às realidades da condição humana em que nós vivemos. Você estava doente esses dias, rezei por você. Sofri com você, não passei as mesmas dores, mas rezei por você. Isso significa, o amor me fez assumir também a sua dor. E na oração estivemos juntos. Entende? Não é que o amor gere o sofrimento. Mas quem se propõe a amar, deve estar disposto a sofrer. Porque o amor se abre para a vida do outro que sofre e, portanto, nos causa sofrimento. Tá bom? Não no sentido de gerar, porque o que gera sofrimento é o pecado. Mas o amor nos abre para assumir essa realidade do sofrimento do outro também na nossa própria vida. Tá certo? Então, aplicar o sofrimento, aplicar sobre o sofrimento que tem a origem no pecado, o sofrimento do amor que tem a sua origem em Cristo, né? Que tem a sua origem no amor. Tá certo? Vencemos o sofrimento imposto pelo ódio através do sofrimento livremente escolhido por amor. Aqui tenho duas palavras interessantes. 3, na verdade.
Vencemos o sofrimento imposto. Deixa eu voltar aqui. Imposto pelo ódio. E essa realidade do sofrimento imposto pelo ódio é algo que nós não podemos muito escolher, é quase que condição. Escolhemos através das nossas atitudes. E a partir do momento em que escolhemos estar longe de Deus, nos é imposto o sofrimento. É inevitável. Mas quando nós escolhemos por amor o sofrimento, assumindo essa condição, para ser um amor curativo, para ser um amor que cuida, um amor que sara também na vida dos outros, nós então vivemos essa realidade na liberdade. Em relação ao pecado, é imposto, gerado pelo ódio. Na liberdade, o sofrimento é livre e é escolhido através do amor, como Cristo fez. Está claro isso, essa parte? Sim? Vencemos o sofrimento em nós próprios e não no sofrimento. Nós vencemos o sofrimento em nós, nessa realidade, na nossa realidade humana, na nossa realidade amadurecida, e não no sofrimento em si. Não é combatendo o sofrimento em si que nós vamos derrotar o sofrimento, vencer as situações de sofrimento, mas vencendo em nós mesmos, superando, dando novo sentido, reassumindo a nossa vida, o controle da nossa vida. Vencemos o sofrimento lutando contra nós mesmos e não contra o sofrimento. Ou seja, renunciando, fazendo jejum, por exemplo, né? Lutando contra as nossas inclinações para o pecado e as nossas inclinações para o mal, vencendo nós mesmos. Se eu tenho um vício que precisa ser superado, hoje eu venci esse vício, superei a mim mesmo. E não em relação ao sofrimento em si, porque nós muitas vezes vamos continuar com os nossos sofrimentos, com a nossa condição deformada, e vamos continuar tentando eliminar o sofrimento da nossa vida. Se vencemos a raiz dos nossos sofrimentos, superando nós mesmos, não vamos ter que lutar contra o sofrimento, porque ele automaticamente vai sendo deixado de lado. Quanto mais vivemos na graça, menos o sofrimento causado pelo pecado. Outra coisa que é importante também, preciso entender que não é o meu irmão que causa o sofrimento, mas eu mesmo. A maneira como eu vivo com essa realidade que me fizeram. Eu tenho que saber o que fazer com o que fizeram de mim, com o que fizeram comigo. Não viver pelo que fizeram comigo, mas saber o que eu vou fazer com isso. Qual é a proposta? Qual é o que eu quero, né, viver com isso? A maneira como eu quero viver a partir daquilo que fizeram comigo. Dando novo sentido. Eu gostaria de ler aí com vocês, eu peguei uma parte do livro, mas acho que vai ser melhor vocês lerem no próprio livro. Não, vou fazer o seguinte, já são 10h30, depois vocês leem isso. É só para dizer, né, sobre um texto, de um testemunho de uma mulher que teve 8 filhos e perdeu a última filha e estava grávida. Quando a menina tinha mais ou menos 1 ano de idade, ela já estava grávida de uma outra criança. Então, quando a filha morreu, ela colocou toda a sua esperança na nova filha que ia nascer. E aí, o problema é que quando a criança nasceu, ela percebeu
que a criança era síndrome de Down. E aí ela consegue enxergar que na sua vida, todo o sofrimento que ela passou, até mesmo com a perda da sua filha, foi um modo, não que Deus quis, jamais, Deus não queria aquele sofrimento, Deus não queria aquela dor, mas que Deus a preparou para poder assumir uma nova missão, sendo a mãe de uma criança especial. E ela começa a falar sobre diamantes, né, que precisava ser lapidado. E somente o que lapida um diamante, que é uma pedra preciosa, para dar um brilho e fazê-la se tornar joia, somente outro diamante. Para cortar diamante, só diamante. Né? Então, o modo como nós encaramos as coisas pode ter duas vertentes. Nos colocar como uma formiguinha que coloca o pé na neve e acha que o mundo acabou, ou assumir a nossa vida e dar sentido a todas as coisas, reassumindo a nossa vida. O que eu vou fazer daqui para frente? Com toda essa história da minha vida, com todo esse sofrimento, o que eu vou fazer daqui para frente? Essa história é o que Deus quer começar a escrever agora, né, com a nossa vida e já nessa primeira parte do nosso Tecendo o Fio de Ouro. Eu vou ler só um desses testemunhos, são pequenininhos. Tem a Escolha da Vida 1, Escolha da Vida 2, 4, até o 4. Vou ler só um, se vocês quiserem acompanhar. No livro antigo, 163, a página. Quem quiser, se der para acompanhar aqui também, não sei se dá um tamanho bom aí. Há cerca de 3 anos, procurou-me um casal de meia idade. Havia esperado anos por um filho e agora finalmente ela estava grávida. No entanto, os 4 meses de gestação havia descoberto um câncer na boca. Os médicos aconselharam a interrupção da gravidez, eufemismo usual para aborto, a fim de poderem proceder o tratamento da mãe. Firmados no magistério da igreja e na oração, o casal, mesmo sob intenso sofrimento, escolheu obedecer por amor e não retirar a criança. Hoje, já com 2 anos, é a alegria do pai e o alento da mãe em sua dolorosa e difícil luta contra o câncer. Este casal sofreu o sofrimento do amor. Pela escolha livre do amor, deu sentido ao sofrimento, e ele se tornou redentor. O que nós precisamos fazer é encontrar o verdadeiro sentido do sofrimento. O verdadeiro sentido do sofrimento deve nos levar sempre à redenção, como Cristo nos fez. Morreu no nosso lugar para nos redimir. Tá certo? Tem alguma dúvida sobre isso? Não? Capítulo 17, pecado e culpa. Também é um capítulo que depois vocês vão aprofundar um pouco mais, mas nós vamos passar rapidamente por ele, não é tão grande. Se antes houvesse um medo de mexer no passado, que agora eu acho que vocês não têm mais, né? Medo de mexer no passado, espero que não, que vocês estejam assim com a fortaleza do Espírito Santo para entrar na realidade da vida de vocês. Se antes tinha medo, agora deve começar a crescer em nós o desejo de assumir esse passado, de amá-lo e de integrá-lo à sua vida. Olha que legal esse aqui. Nós precisamos começar a crescer em nós o desejo de assumir o passado, de amá-lo e de integrá-lo à vida, não colocar uma pedra nessa realidade da nossa vida, do nosso passado. Transformando o passado, que era um rio congelado, lembra lá, não ao rio congelado? Meter a lança no rio congelado, como aquela lança que perfurou o coração de Jesus e jorrou um rio de água viva, de amor por nós, lembra? Então, transformar o passado, que antes era um rio congelado, em um rio que corre para gerar vida. E o novo amor em você e nas pessoas ao seu redor. Para gerar vida,
novo amor em você e nas pessoas ao seu redor. Se integrar com a realidade do amor, para bem amar a Deus, para amar ao próximo como a si mesmo, e viver uma realidade de ordem, a ordem do amor de Jesus Cristo no mundo. Isso é sinônimo de santidade, né? Viver a santidade que Deus quer para nós. As feridas que causei nos outros. Às vezes nós pensamos muito, quando mexemos no nosso passado, nas feridas que as pessoas nos causaram. Mas agora é importante também, nesse momento do nosso Tecendo Fio de Ouro, pensar nas feridas que nós causamos aos outros. O mal que fizemos seja lavado no sangue de Cristo pelo seu arrependimento e pelo sacramento da reconciliação. E eu falava no começo da noite de hoje, né? Confessar-se. Teremos tempo agora para se confessar. Deve buscar o quanto antes a confissão dos pecados. Se reconciliar com Deus. Regularizar a vida com Deus. Porque não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca, tentando tampar o sol com a peneira. Não adianta. É necessário resolver as realidades da vida. Porque senão, não tem como dar verdadeiro sentido ao sofrimento da nossa vida. Não tem jeito. Dar novo sentido à nossa história, não tem jeito. Projetar novo caminho, nova estrada, novo tempo de graça na nossa vida, se nós não resolvemos o hoje. Ou seja, o mal que fizemos deve ser lavado no sangue de Cristo pelo sacramento da penitência. Nada nessa vida, nada tem o poder de nos separar do amor de Deus. Somente o pecado. Ou seja, somente eu mesmo, com a minha escolha livre, escolho estar longe de Deus. Por quê? Porque a Santíssima Trindade, ela habita em mim. E se a minha liberdade, a minha vontade se dirige para Deus, para a Santíssima Trindade, nada pode nos separar do amor dele. Nem o sofrimento. É como São Paulo diz, né? Tem até uma música baseada nessa passagem bíblica. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Nem nudez, nem tribulação, nem naufrágio. Nada, nem tempestades, nem espada, nem guerra, nem nada. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Só a minha livre escolha de liberdade de estar longe de Deus, isso nós chamamos de pecado. A Trindade habita em você. Nós também já falamos sobre isso. E aí nós temos uma frase de Santo Agostinho, que é muito interessante, né? Tu estavas mais dentro de mim do que a minha parte mais íntima. E era superior a tudo que eu tinha de mais elevado. Aquilo que eu tinha de mais elevado na minha vida, Deus era superior ainda. E o que tinha de mais íntimo no meu coração, Deus estava mais entranhado ainda, mais dentro, no mais íntimo, no mais profundo. Porque Deus habita em nós. Deus habita em você. Deus é amor em ato. Deus não é um amor-sentimento. Deus é muito mais do que um amor-sentimento. Deus não é um amor-teoria. Deus é muito mais do que um amor-teoria. Deus é amor-ato. Deus nos ama morrendo na cruz, olha só. Deus nos ama nos criando. Deus nos ama nos conduzindo. Deus nos ama dando o Espírito Santo. Deus nos ama pelo sacramento do matrimônio. Deus nos ama pelo sacramento da ordem. Deus nos ama nos dando a Eucaristia. Deus é amor em ato. Porque o ser e o ato em Deus é a mesma coisa. Os meus atos não é o meu ser. Eu sou muito mais do que os meus atos. Mas em Deus, ato e ser é a mesma coisa. Por isso, São João fala, né? Deus é amor. Deus é amor, porque é amor em ato.
É um amor em movimento, não é um amor estático, parado, esperando cair do céu um milagre, como muitas vezes nós ficamos. Deus é amor em ato. Deus jamais te deixou sozinho. Mesmo naquele momento em que você achava que Deus tinha te abandonado, que Deus não ouvia suas orações, que Deus não via seus sofrimentos, você não estava sozinho. Deus nunca te deixou sozinho. Ele jamais te deixou sozinho. E mesmo quando você pecou, não foi Deus que se afastou de você. Foi você que se afastou de Deus. Deus nunca se afasta de nós, mas nós nos afastamos de Deus. Quando nós pecamos, Deus não participou do nosso pecado, embora tenha participado de cada detalhe da nossa vida. Mas quando nós pecamos, pecamos sozinhos. Por isso não podemos atribuir o sofrimento a Deus. Porque quando nós pecamos, Deus ficou sem ação, porque Ele não podia invadir a nossa liberdade e nos tirar da nossa liberdade. Mas Deus acompanhou você, mesmo quando você estava pecando. Mas não participou do seu pecado. Porque Ele não pode ser causa de trevas, uma vez que Ele é luz. Ele não pode ser causa de ódio, uma vez que Ele é amor. Não é Deus que se afasta de nós, mas somos nós que nos afastamos dEle. E Deus não desiste de nós, nem mesmo quando nós pecamos. Está sempre buscando, né, a nossa vida, nos buscando. Portanto, o gelo cruel e paralisante da culpa, e aí entra a questão da culpa, porque toda essa conversa que nós estamos tendo aqui hoje, pode gerar em nós a culpa. E nós não precisamos ficar parados na culpa, porque a culpa é um gelo que congela os nossos pés, que nos impede de ir ao encontro do outro, ou porque atribuímos a culpa a nós mesmos, ou porque atribuímos a culpa aos outros. Somos prisioneiros da culpa. Só quem pode perdoar a ofensa é quem foi ofendido. Deus nos perdoa sempre, porque todo pecado que nós cometemos, seja com o próximo, seja diretamente com Deus, é uma ofensa também a Deus. Mas Deus nos perdoa sempre. Basta ter arrependimento. O problema é que, mesmo que Deus sempre nos perdoe, nós continuamos a nos culpar. Porque não entendemos a nossa vida à luz de Cristo. E aí um problema pior ainda do que a culpa que nós atribuímos a nós mesmos, é a culpa que nós atribuímos ao outro. Essa é a pior, né? Essa ilustração mostra exatamente o que nós fazemos. Ah, Senhor, a culpa é da mulher. Foi ela que me deu o fruto e eu comi. Ah, a culpa é da serpente. A serpente, com as suas presas ali, apontando também para eles, né? Se livra, se isenta da culpa. A culpa é da serpente, a culpa é do marido, a culpa é da esposa, é de Satanás. Mas muitas vezes, não queremos assumir a nossa própria culpa. A atitude imatura e irresponsável é não assumir a própria culpa. Quando temos culpa, devemos assumir essa culpa e não ficar jogando a culpa no outro. Geralmente essa é a atitude de criança, né? Porque tem medo do pai, como Adão e Eva sentiram medo, vergonha de Deus, se esconderam, né? Mas essa é a atitude da criança que tem medo do pai, medo de ser castigado, aí ele começa então a jogar a culpa. Não, foi meu irmão que fez isso, foi ele mesmo, mas ele joga a culpa no outro, porque quer se safar. E aí nós continuamos ao longo da nossa vida, mesmo crescidos, colocando a culpa no outro, porque é mais fácil culpar a serpente, é mais fácil culpar a mulher e eu me safar.
me isentar das minhas culpas. Eu ia fazer a leitura desse texto, é o texto da mulher adúltera. Depois vocês vão ter um momento para poder rezar com esse texto também dentro do livro, nesse capítulo. Mas eu vou pular, tá bom? Eu não vou passar... É a história da mulher adúltera, nós já fizemos isso, uma releitura, fizemos hoje com a música, então a gente passa para frente essa parte. E aí, para a gente terminar, eu gostaria de passar para vocês um vídeo. Um vídeo de... Na verdade, são dois vídeos. Seria a nossa oração final de hoje. O primeiro deles, se vocês quiserem acompanhar na página 174 do livro antigo, é uma música que vocês já conhecem. Nem mesmo eu
Pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou.